Então, pessoal, vamos entrando agora em norma de circulação e conduta. Tá? Vias e velocidades já é regras e normas. E vamos entrar agora em norma de circulação e conduta. Vamos responder. Por que lado da via o condutor deve transitar? Vamos responder durante a nossa aula. De quem é a preferência numa rotatória? Quando se deve dar passagem pela direita? É permitida a parada de veículo em frente a uma garagem? Já vou respondendo, pessoal. O condutor deve transitar pelo lado direito da via. De quem é a preferência no rotatório? De quem está circulando por ela. Essa é a resposta. Quando se deve dar passagem pela direita? Quando o condutor que vai na sua frente der seta que vai virar à esquerda. Então ele já liberou a direita para você seguir. É permitida parada de veículo em frente a uma garagem? Sim, pessoal, é permitida. Parada, eu estou dentro do carro. Eu posso fazer uma parada, largar um passageiro e sair rapidinho. Tá? Vamos buscar as respostas mais adiante. Vamos falar nessa nossa aula, pessoal. Claro que hoje não vai dar tempo de tudo, mas na próximo tópico eu vou falar de luzes, buzina, imobilização do veículo, transporte passageiro, circulação de moto, circulação de bicicleta, trânsito de animais, circulação de pedestres. Essa vai ficar para o segundo tópico da nossa aula, que vai ser no próximo dia. Norma de circulação. As normas, pessoal, de circulação. Regulamento o comportamento do usuário no trânsito. Normas cumpridas, garantia de segurança e bem comum. Desde quando existem as normas, turma? As primeiras leis de trânsito são de autoria de Júlio César. O imperador, durante alguns horários do dia, proibiu a circulação de veículos com rodas no centro de Roma, para evitar o congestionamento. Na cidade também existiam pistas de mão única, estacionamentos fora da via, construídos especialmente para as carroças. Também foi lá, por aquelas bandas, onde nasceu a primeira ideia da faixa de pedestre. Os romanos colocavam blocos nas pistas para ajudar a travessia de quem estava a pé. Então, turma, vimos aqui que as normas existem desde o Império Romano, muitos anos. O que são os usuários das vias? Usuários das vias são as pessoas que transitam no espaço público. Pedestre, passageiro, condutores, todos são usuários. Condutores são todos que dirigem veículos, inclusive os de duas rodas. Deveres dos usuários. Todos os usuários, segundo a regra de trânsito, devem contribuir para a boa fluência no trânsito, evitar cometer todo e qualquer tipo ato que possa constituir perigo ou obstáculo. Deveres do condutor. Todo condutor deve manter o veículo em bom estado de conservação e funcionamento, assegurando-se da existência de combustível suficiente para ter sempre o domínio do veículo e dirigir com atenção e segurança. Pessoal, cuide desse tópico de combustível, não pode faltar combustível. A regra diz que tem que ter combustível, caso contrário vai levar até uma multa, se parar aí na BR, falta de combustível. A segurança, pessoal, deve acontecer antes mesmo da gente sair de casa, fazendo uma boa revisão no veículo, tá? Assegurando-se da existência de combustível, né? Para fazer uma boa viagem. Veja a seguir, então, as normas de circulação e conduta para todos os usuários das vias, segundo o Código de Trânsito. Segurança. Respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumitade do pedestre. Todos cuidando do pedestre, né, pessoal? Ato público na via. Sempre que for fazer um ato público na via, a gente tem que ter autorização da autoridade competente de trânsito daquele local. Tá? Lembrando que, se for numa rodovia federal, autorização dos órgãos federais, DENIT e Polícia Rodoviária Federal. Se for numa rodovia estadual, autorização da autoridade estadual. Não é o governador, tá, pessoal? É a autoridade de trânsito competente. E se for no município, também não é o prefeito, é a autoridade competente de trânsito do município. Normas básicas de circulação. O condutor deve conduzir seu veículo sempre pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente sinalizadas.
Pista com várias faixas. A faixa da direita, destinada a veículos pesados, de maior porte e mais lento. A faixa da esquerda, destinada à ultrapassagem e veículos com maior velocidade. Então, a da esquerda para os pesados e lentos, a da direita pesados e lentos, a da esquerda para ultrapassagem e veículos mais rápidos. Distância de segurança. Distância frontal dos veículos, distância lateral, veículo e bordo da pista. Guardar, pela regra, pessoal, 1,5 metro das bicicletas. Não podemos passar menos de 1,5 metro da bicicleta. Isso é regra. Trânsito sobre passeios e calçada e acostamento é permitido, pessoal? Sim. É permitido somente para entrar e sair dos lotes ou da garagem. Certo, turma? Preferência de passagem. Quem tem a preferência de passagem, pessoal? Depende do caso. Todos os condutores devem dar preferência de passagem aos pedestres e aos ciclistas e a veículos não motorizados, conforme a lei. Dá preferência ao pedestre e a veículo não motorizado. É a regra. Dar preferência de passagem pela esquerda quando solicitado. Tá andando na BR, pessoal? Via de mão única. Alguém pediu passagem? Sai da frente. Não fica truncando o trânsito. É lei. É regra. Em cruzamento, respeitar os sinais e as normas. No semáforo, mudança da luz verde para a amarela. Parar com segurança. Tá andando lá na Beira-Mar Norte, é uma via de trânsito rápido, 80 por hora, deu sinal amarelo. Eu não confrontei, pessoal. A passagem, eu paro. Eu reduzo a velocidade e paro. Essa é a resposta. Reduzir a velocidade e parar. Tá? Não é acelerar e seguir. No semáforo, luz amarela piscando sozinha, preferência da regra da direita, que eu já vou mostrar para vocês qual é a regra da direita. Em local não sinalizado, respeitar o sinal. Em local não sinalizado, respeitar as normas. Pessoal, tem algumas regras básicas. Um fluxo proveniente de rodovia. Tem rodovia? A preferência é da rodovia. Não há o que se discutir. Tem rotatória? A preferência é da rotatória. Não há o que se discutir. Quem está dentro da rotatória tem a preferência de circular. Veículos se deslocam sob trilho e demais cargas. Veículos sob trilho é uma exceção, pessoal. Eles têm prioridade, preferência, tem tudo. Não podemos avançar o trilho jamais. Então, fluxo proveniente de rodovia, preferência da rodovia. Fluxo de rotatória, preferência da rotatória. E demais casos, pessoal. O caso do trem é uma exceção. A regra que o trem tem preferência sobre os demais veículos. Então, pessoal, os demais casos, ao transitar em fluxos que se cruzem em locais não sinalizados, tem preferência de passagem? Nos demais casos, a preferência vem da direita, pessoal. Eu vou botar um vídeo aqui, vai rodar um tempo, pessoal, para explicar bem para vocês o que é uma preferência num cruzamento não sinalizado. Então, pessoal, isso é para prova. Vocês vão acertar se vocês seguir a regrinha que eu vou mostrar agora. Bom, conforme prometido, vamos analisar agora várias situações envolvendo aí regras de preferência e com um macete incrível que eu falei que ia passar para vocês. Eu sugiro que a cada situação que aparecer, você dê um pause no vídeo e tente resolver de quem é a preferência. Logo depois, você solta o vídeo para ver a resolução da situação. Toda vez que qualquer situação pedindo preferência for apresentada para você em prova, você vai observar na ordem aquelas 3 primeiras regrinhas: rodovia, rotatória e direita. Nessa ordem: primeiro rodovia, primeiro rotatória e direita. Sempre lembrando dessas 3 regrinhas. Então vamos aqui analisar essa situação. Tem rodovia nessa situação? Não tem. Se tivesse rodovia, estaria escrito aqui em uma das vias qual é a rodovia. Tem que estar escrito para caracterizar a rodovia. Não adianta parecer uma rodovia, não caiam nessa. Tem que estar escrito que é uma rodovia. Então não tem rodovia, descartada essa primeira hipótese. Tem rotatória nessa situação? Também não tem. Então a regra aplicada aqui
é a regra da direita. E a regra da direita, ela vale de que maneira? O veículo que vier à direita do outro condutor tem a preferência. E aí que entra o macetinho que eu falei com vocês. Você pode ser o condutor de qualquer um desses veículos, mas vamos supor que você é o condutor, você seja o condutor desse veículo vermelho. Então você vai circular esse veículo vermelho e vai fazer um círculo no sentido anti-horário. Sempre que tiver alguém depois de onde você está, a preferência será desse alguém. Tá? Então você está aqui, você é o veículo vermelho. Você vai fazer um círculo no sentido anti-horário. Círculo no sentido anti-horário é o quê? É desse jeito, não é? Então, no sentido anti-horário, você saiu aqui do seu veículo, logo depois já tem um veículo aqui, é o veículo amarelo. Nesse caso, a preferência passa a ser dele e o veículo vermelho perdeu a preferência. Você ainda pode continuar o seu círculo anti-horário. Tem alguém aqui? Não tem. Então acabou. A preferência é mesmo do veículo amarelo e pronto. Não tem maiores complicações. Só para a gente reforçar isso aí, vamos ver mais uma situação. Tem rodovia nessa situação? Não. Tem rotatória? Não. Então nós vamos ter que aplicar a regra da direita. Você pode ser qualquer um dos veículos. Vamos colocar que você seja o veículo vermelho. Você saiu do vermelho e vai fazer o círculo no sentido anti-horário. Tem alguém aqui? Não tem. Se não tem ninguém à direita do veículo de onde você saiu, a preferência é dele. Correto? Se você continuar, veja bem, vamos tirar a contraprova aqui. Imagine que você seja o veículo amarelo. Se você fizer o sentido anti-horário, você vai ver que tem um veículo depois dele. Então, consequentemente, ele perde a preferência. O macete é esse. Faça o sentido anti-horário. Sempre que tiver alguém depois, a preferência passa a ser desse alguém depois. Se não tem ninguém depois, você já achou a preferência de onde você partiu. E faça conforme eu fiz no último exemplo aí, tirando a contraprova. Eu comecei pelo veículo vermelho, não achei ninguém depois dele, então eu dei a preferência para o veículo vermelho. Para eu tirar a prova, eu parti do veículo amarelo e encontrei o veículo vermelho logo depois, sempre usando o sentido do anti-horário. Vamos continuar. Nessa situação, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Também não. Então eu preciso fazer o sentido do anti-horário para descobrir quem está à direita. Como não tem ninguém aqui agora, nesse ponto de partida, eu vou pegar o próximo, vou pegar aqui o amarelo. Saindo do amarelo, eu vou fazer o sentido anti-horário. Tem alguém depois do amarelo? Tem o verde. Então o amarelo perdeu a preferência. Saindo do verde agora, tem alguém depois do verde? Não tem. Então a preferência é do veículo verde. Tranquilinho, facinho. Na prova certamente não vai estar veículo verde, veículo amarelo. Vai estar veículo 1, veículo 2, veículo 3. Eles vão estar numerados, identificados aí para vocês. Mais um aqui. Agora tem um fator diferente, que esse veículo laranja ele está mudando de direção. Observem, eu não sei se vocês conseguem ver o pontilhado aqui, mas ele vai virar para a direita. Esse veículo laranja aqui ele está fazendo esse movimento, olha, virando para a direita. Enquanto o veículo azul está seguindo em linha reta. Isso aí é outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quando no desenho, quando na situação, tiver o pontilhado mostrando para que lado vai, pronto, você já sabe que direção que aquele veículo vai seguir. Mas se não tiver o pontilhado, vocês vão entender que esse veículo vai seguir sempre em linha reta. Ok? Então aqui tem rodovia? Não tem. Aqui nessa situação tem rotatória? Não tem. Eu vou ter que aplicar a regra do anti-horário para saber quem está à direita. Eu vou começar pelo veículo laranja aqui. Tem alguém depois do veículo laranja fazendo sentido anti-horário aqui? Não tem. Então a preferência é do veículo laranja. Ué, mas já assim? Já achou? Sim. Quer tirar a contraprova? Pega lá do veículo azul e faz o sentido anti-horário. Olha o veículo laranja depois do veículo azul. Se tem alguém depois do azul, o azul perdeu a preferência. Aí vocês me perguntam, poxa, mas o veículo azul está em linha reta e o laranja está mudando de direção. Nesse caso, ele não perderia a preferência por estar mudando de direção? Gente, esse é um dos maiores equívocos de quem estuda legislação de trânsito. Esse é um dos maiores equívocos de quem
dirige, está no trânsito, no dia a dia. Quando eu disse estuda a legislação de trânsito, equívoco, quando ele não estuda, na verdade, a legislação de trânsito, né? E de quem está no trânsito são os maiores equívocos. Ele pensar que quem está em linha reta tem a preferência. Tira essa regra da sua cabeça. Isso é regra popular. Isso é regra inventada por motoristas. Não existe embasamento legal que dê a preferência para quem esteja em linha reta. Então essa regra não existe. Só existem 3 regras de preferência. Alguém que esteja na rodovia, alguém que esteja contornando a rotatória. Caso não seja nenhum desses 2 casos, a preferência será daquele que se aproximar pela direita do outro condutor. E nesse caso o veículo laranja está à direita do veículo azul. Portanto, o veículo azul perde a preferência mesmo estando em linha reta. Não adianta vir me dizer que no trânsito não é assim que acontece. Eu não estou discutindo isso, eu estou dizendo que na legislação a preferência aqui ela é dada ao veículo laranja e é isso que você tem que responder caso pergunte na sua prova. Mais uma situação aqui para nós, agora envolvendo 3 veículos. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então, mais uma vez, nós vamos ter que aplicar a regra do sentido anti-horário. Vamos começar aqui no veículo amarelo. Depois do amarelo, tem alguém? Tem o vermelho. Então, o amarelo já está fora. Continuando agora pelo vermelho. Tem alguém depois do veículo vermelho? Tem o verde. Então, o vermelho também está fora. Depois do verde, tem alguém? Não, não tem. Então, a preferência do veículo verde. Mais uma situação. Vamos começar pelo veículo vermelho. Depois do vermelho, tem alguém? Tem o verde. Então, o vermelho perdeu a preferência. Continuando do verde. Depois do verde, tem alguém? Não tem ninguém. Então, a preferência é do veículo verde. Mas o amarelo nem chegou nele? Não precisa. Se você já encontrou aquele veículo que não tem ninguém depois dele, a preferência é dele. Quer tirar a prova? Pega o amarelo aqui e faz o sentido anti-horário. Tem o vermelho depois do amarelo. Então, o vermelho não tem, aliás, o amarelo não tem a preferência. Entenderam? O vermelho já estava eliminado, o amarelo foi eliminado, agora sobrou mesmo a preferência para o veículo verde. Mais uma situação, partindo aqui do amarelo. Tem alguém depois do amarelo? Tem o vermelho, então elimina o amarelo. Tem alguém depois do vermelho? Tem o verde, então elimina o vermelho. Tem alguém depois do verde? Não tem, então a preferência é do veículo verde. Mais uma. Tem alguém depois do verde? Não tem, então a preferência é do veículo verde. Ué, mas e os demais? Vamos tirar a prova. Tem alguém depois do vermelho? Tem o verde, então o vermelho está fora. Pega do amarelo agora. Tem alguém depois do amarelo? Tem o vermelho, então o amarelo está fora. Lembrando sempre de fazer o círculo no sentido anti-horário. É o contrário, o oposto ao ponteiro do relógio. E quando tiverem 4 veículos, como é que vai funcionar? Vejam bem, nessa situação onde aqui nós temos na tela 4 veículos, não tem rodovia, não tem rotatória e a regra aplicada será daquele veículo que estiver à direita do outro. Só que como nós temos veículos em todas as posições, sempre haverá alguém à direita do outro. E nesse caso essa regra não vai ser eficiente. Isso pode cair em prova, uma situação envolvendo 4 veículos? Pode, mas vejam, para essa situação não existe preferência ou regra que defina a preferência. Então prestem muita atenção no contexto da questão. Prestem bastante atenção no enunciado da questão, na pergunta, porque na pergunta eles já costumam eliminar um ou outro veículo. Quer ver um exemplo? Vamos à tela. Imagine que na questão diz o seguinte: de quem é a preferência entre os veículos verde e vermelho? Observe, quando a questão diz entre os veículos verde e vermelho, só interessa para a questão o verde e o vermelho. Eles colocaram o azul e o amarelo aqui para te complicar. Então você já pode excluir esses dois. Tudo bem? Entre o verde e o vermelho, você vai tirar a prova. Pega aqui do vermelho. Tem alguém depois do vermelho? Não tem, porque esse amarelo
foi excluído, ele está fora da brincadeira, correto? Então a preferência é do veículo vermelho. Se você quiser pegar do verde, você vai ver que depois do verde tem o veículo vermelho, então o verde perdeu a preferência. Esse é um caso, é o caso da questão excluir 2 ou mais veículos. Deixa eu apagar aqui, pronto. E existem outras situações onde, sem você perceber, tem uma sinalização qualquer ou alguma coisa tirando um desses veículos aí da preferência. Imagine que aqui, onde eu desenho essa linha vermelha, seja uma linha de retenção. Se tem uma linha de retenção, quer dizer que a interseção é sinalizada. E se ela é sinalizada, esse veículo deve obedecer à sinalização e não se prender à regra. Vejam, se isso aqui é uma linha de retenção, automaticamente esse veículo amarelo já está fora da disputa aqui. Vai sobrar então entre o azul, o verde e o vermelho. Vamos analisar então? Depois do azul tem alguém? Tem o verde, então elimina o azul. Depois do verde tem alguém? Tem o vermelho, então elimina o verde. Depois do vermelho tem alguém? Tem o amarelo, mas ele é obrigado a parar, então a preferência ficou para o vermelho. Compreenderam? Aquela situação envolvendo 4 veículos, seca, sem nenhum aditivo, ela não tem como definir preferência pelas regras propostas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Agora prestem atenção, porque com certeza, eu estou afirmando, a questão vai eliminar ou excluir um ou outro. Talvez você não percebeu, mas em frente a um desses veículos tem um pedestre atravessando. Esse veículo vai ter que parar. Se ele tem que parar, ele já não está mais aí na disputa da preferência, ficando então somente para os demais. Com 3 veículos dá. Agora com 4, um em cada via não dá. Um deles, pelo menos um deles, vai ter que ser excluído aí pela questão ou pela circunstância. Aqui nós temos outra situação. Nós temos uma ambulância, acho que fica claramente representado aqui, porque ela está com a cruz vermelha no teto, e o veículo azul. De quem é a preferência? Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então nós vamos ter que aplicar a regrinha da direita, que é do sentido anti-horário. Vamos pegar aqui do veículo azul. Pegou do veículo azul. Tem alguém depois do veículo azul? Não tem. Então pronto, já achamos. A preferência é do veículo azul. Gente, aí o candidato vai espernear, ele vai questionar, ele vai choramingar porque errou essa questão. Ele marcou que a preferência é da ambulância. Olha, para começar, para a preferência ser da ambulância, ela teria que estar dentro das 3 regras, ou na rodovia, ou na rotatória, ou na direita. Como ela não está em nenhuma das 3 regras, ela não tem a preferência, só existem essas 3 regras. Tem exceção para essas 3 regras? Tem. O veículo desloca sobre trilho. Só é a única exceção. Mas, Ronaldo, a ambulância em situação de emergência, em prestação de serviço, ela tem que passar primeiro. Tudo bem. Esse passar primeiro não é regra de preferência, é regra de prioridade, coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Nós estamos tratando de regra de preferência. Toda vez que o assunto for preferência, obrigatoriamente vocês têm que se prender às 3 regrinhas: rodovia, rotatória ou direita. E ainda que a pergunta tivesse sobre prioridade, quem deve passar primeiro, nada aqui mostra que essa ambulância está em situação de serviço de urgência ou emergência. Deveria ter alguma coisa caracterizando aqui que ela está em serviço de urgência ou emergência. Talvez o enunciado da questão dizendo, certo? Mas não é o caso aqui, nós temos apenas a ilustração, e ainda que fosse definindo prioridade, não daria para dar a passagem para a ambulância, porque ela não está em situação de urgência ou emergência. Tudo bem? Continuando. Mais uma. Nós temos aqui 4 veículos, e eu pergunto para vocês, de quem é a preferência? Bom, se vocês observarem com atenção, tanto a ambulância aqui quanto esse veículo azul, eles estão diante de uma linha de retenção. E a linha de retenção então determina que esses veículos têm que parar, tá? Então a ambulância já está fora aí da disputa e o azul também. E sobrando aí entre o verde e o amarelo, não tem por que definir a preferência.
porque eles não vão se cruzar um com o outro, eles não vão cruzar entre si. Eu disse que quando não tivesse pontilhado mostrando para onde os veículos vão, que era para a gente considerar que eles vão seguir em linha reta. Então o amarelo segue direto, o verde também, não cruzando um com o outro, ambos têm a preferência. Correto? Viram aí mais uma vez uma situação envolvendo a ambulância, onde o candidato despreparado daria preferência para a ambulância. Não é, nós estamos falando de preferência, nós não estamos falando de prioridade. Calma, daqui a pouco a gente vai falar sobre prioridade também. Mais um, esse aqui também o pessoal erra demais. De quem é a preferência nessa situação? Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos aplicar a regra da direita. Depois do amarelo, tem alguém? Não tem. Então a preferência do veículo amarelo. Depois do vermelho, tem alguém? Tem o amarelo. Então o vermelho perdeu a preferência. Mais uma vez, o pessoal vai questionar, gente, mas o veículo amarelo está saindo da via onde ele está e entrando na via do veículo vermelho, entrando na frente dele. Não tem lógica a preferência ser do veículo amarelo. Eu não estou aqui para questionar lógica. Eu estou aqui para dizer para vocês que, aplicando a regra, a preferência é do veículo amarelo. E é do veículo amarelo. Essa questão cai direto em prova e sempre que cai o pessoal erra. Erra de teimoso, erra de medroso, erra por não confiar na instrução do instrutor. Portanto, anotem, não existe regra dizendo que quem está em linha reta tem a preferência. Tudo bem? Continuando. Nesse caso, de quem é a preferência? Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então a preferência será do veículo que estiver à direita. Pegando do veículo azul, vamos fazer o sentido anti-horário. Tem alguém depois do azul aqui? Não tem. Então a preferência é dele. Observem que aqui ele está em linha reta, mas foi só uma coincidência, uma fatalidade. Não é o fato de ele estar em linha reta que deu a preferência para ele. Já o amarelo, depois dele tem o veículo azul. Por isso, ele perdeu a preferência. Mais uma vez, aqui veículo azul e amarelo. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então, depois do azul, tem alguém? Tem o amarelo, laranja. Então, o veículo azul perdeu a preferência. Observe que agora ele está em linha reta e perdeu a preferência para quem vai entrar e convergir à frente dele. Eu sei que pode parecer absurdo ou absurda uma situação dessa para a prática, para o trânsito, para o dia a dia, mas é assim que acontece, é assim que a legislação de trânsito atual prevê. Depois do laranja, tem alguém? Não, não tem ninguém aqui. Então a preferência do veículo laranja. Mais uma. Olha que interessante, agora nós temos dois veículos mudando de direção, certo? Vamos analisar, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos analisar. Depois do laranja tem alguém? Tem o azul. A preferência, ó, o laranja perdeu a preferência, porque tem gente depois dele. Depois do azul tem alguém? Não, não tem. Então a preferência do veículo azul. Não importa se estão mudando de direção ou se estão seguindo em linha reta. Repito. Mais uma, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos à regrinha da direita, o anti-horário. Tem alguém depois do azul? Tem o laranja. Então o azul perdeu a preferência. Tem alguém depois do laranja? Não tem. Preferência do veículo laranja. Muito bem, nós finalizamos aqui as situações envolvendo preferência. E agora, no slide seguinte, nós já vamos ver sobre as situações envolvendo prioridade. É isso que confunde tanto as pessoas quando diz respeito a veículos em situação de emergência, polícia, bombeiro e prestador de serviço de utilidade pública. Vamos dar uma olhada? Então vamos agora para as prioridades de passagem. Prioridade de passagem é a norma disciplinar que fica acima das preferências de passagem. É o caso de veículo precedido de batedores que tem prioridade de passagem. Tem os veículos de socorro, incêndio, de ambulância, polícia, que tem duas prioridades. Ele tem prioridade de passagem e de parada, em qualquer lugar.
E tem outra prioridade, que é dos veículos prestadores de serviço. Eles têm prioridade de parada, mas não tem prioridade de passagem, né? Então, mas eles têm prioridade de parar em qualquer lugar. Então, os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Os veículos de socorro, eles e polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância têm prioridade de passagem, gozam de livre circulação, parada e estacionamento, quando em real prestação de serviço de urgência com alarme sonoro e luzes intermitentes piscando. Certo, turma? E veículos de socorro, então, os veículos de socorro, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, os outros veículos condutores devem deixar livre a faixa da esquerda. Então eles devem se colocar para a direita e deixar livre a faixa da esquerda. Os pedestres devem aguardar a passagem na calçada. Veículo prestador de serviço e utilidade pública, eles gozam de livre parada, estacionamento e operação no local do serviço com dispositivo luminoso. Então, pessoal, a Casan, a Celesc, está prestando um serviço ali na rua. Eles gozam de livre parada. Eles podem parar assim da calçada, podem parar onde achar melhor. Mas eles não gozam de livre circulação. Eles não vão sair andando e atravessando que nem as ambulâncias e os carros de polícia. Porque eles gozam só de livre parada. Certo, turma? A regra da ultrapassagem, turma. Nós vamos deixar esta regra da ultrapassagem para a próxima aula, ok? E agora a gente vai encerrar então essa parte do módulo e depois a gente continua. Valeu, turma!